Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de Língua Portuguesa. E neste vídeo nós vamos falar sobre a crônica. Antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar a nossa intérprete, Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Vamos aos objetivos? Vamos ler, interpretar e identificar a finalidade de uma crônica, inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um sentido implícito no texto, ou seja, nas entrelinhas, identificando efeitos de ironia ou humor. Vamos inferir uma informação implícita no texto. Você já leu a crônica Nascer no Cairo, Ser Fêmea de Cupim, de Rubem Braga? Qual será o tema de uma crônica com esse título? E quem será que é Rubem Braga? Você conhece? Vamos então analisar um pouquinho sobre essa crônica, sobre esse autor? Rubem Braga foi um jornalista e cronista brasileiro e considerado por alguns estudiosos como o mais importante escritor do gênero crônica. Braga trouxe para seus textos uma visão poética e romântica do cotidiano. Então, um pouquinho aqui para vocês conhecerem desse fantástico autor de crônicas, principalmente Rubem Braga. A crônica Nascer no Cairo, Ser Fêmea de Cupim, traz uma conversa com o leitor sobre a escrita e traz alguns questionamentos a respeito de algumas palavras pouco utilizadas no cotidiano. Então, o autor ele faz aqui uma reflexão sobre a escrita, sobre o uso de palavras muito rebuscadas, muito difíceis, de uma forma divertida e irônica. Lembre-se que crônica é um texto curto e traz temática relacionada ao cotidiano. Então, esta é a principal característica da crônica. Um texto curto, leve, com poucos personagens e que traz aqui sempre algo relacionado ao cotidiano, para fazer com que o leitor tenha uma reflexão sobre aquele tema, sobre o seu dia a dia, sobre o seu próprio comportamento e sobre a sociedade. Vamos então à leitura da crônica? Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim. Alguém já me escreveu também que eu sou um escoteiro ao contrário. Cada dia você parece que tem de praticar a sua má ação contra a língua, mas acho que isso é exagero. Vamos à primeira atividade sobre esse pequeno trecho? Releia a opinião de um leitor. Cada dia você parece que tem de praticar a sua má ação contra a língua. De acordo com o texto lido até agora, explique o que seria a má ação contra a língua. O que será que esse leitor quis dizer para o autor Rubem Braga, né? Que cada dia ele pratica uma má ação contra a língua. Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com você.
Então, estudantes, por que será que o leitor, né, fez essa crítica, né, dizendo que o autor todo dia, né, pratica uma má ação contra a língua? De acordo com o texto, a má ação está relacionada a cometer erros com relação à norma padrão da língua, ou seja, utilização de uma linguagem mais relacionada com o cotidiano. Então, esses erros, né, na fala, na escrita, ele diz que é uma má ação contra a língua. Continuando a leitura. Como também é exagero saber o que quer dizer escardinchar. Escardinchar, gente, significa zombar, tá? Já estou mais perto dos 50 que dos 40. Vivo de meu trabalho quase sempre honrado. Gozo de boa saúde e estou até gordo demais, pensando em meter um regime no organismo. E nunca soube o que fosse escardinchar. Espero que nunca na minha vida tenha escardinchado ninguém. Se o fiz, mereço desculpas, pois nunca tive essa intenção. Veja que ele brinca com a palavra, né, escardinchar, que significa zombar. Releia o trecho. Já estou mais perto dos 50 que dos 40. Vivo de meu trabalho quase sempre honrado. Gozo de boa saúde e estou até gordo demais, pensando em meter o regime no organismo. E nunca soube o que fosse escardinchar. Por que a idade do narrador é citada? Faz alguma diferença no texto? Então, pensa um pouquinho, por que ele colocou ali, né, uma dica ali da idade dele? Faz alguma diferença? Pensa um pouquinho que eu volto já comentando aqui essa questão com vocês. Então, estudantes, por que será que o cronista quase revelou a sua verdadeira idade? Então, é possível compreender que o narrador faz uso da idade para esclarecer que a falta do conhecimento da palavra escardinchar não interferiu em sua vida. Então, quase 50 anos, a palavra não fez diferença nenhuma, claro, a não ser o conhecimento do vocabulário. O fato dele ter passado boa parte da vida sem esse conhecimento não faz diferença para ela, para a vida dele.
mas do texto valida seu argumento, quer dizer, para defender a ideia de que algumas palavras difíceis realmente não mudam a vida do cronista. Você se lembra das funções da linguagem? Então, quando a gente lê um texto, estabelece algum tipo de comunicação, a própria linguagem ela tem uma função comunicativa. Então, o texto pode apresentar várias funções e ter o foco em uma de acordo com o que predomina. Vamos ver, então, algumas das funções de linguagem. Função referencial, foco no referente. Então, o foco é no leitor. São exemplos ali, notícias, né, que tem o foco de informar o leitor como exemplo. Função fática, foco em manter o canal de comunicação ativo. Ou seja, ali, quando se estabelece um diálogo por telefone, por exemplo, quando tem esse diálogo entre dois interlocutores, a gente diz que a função é fática. Função metalinguística, foco na própria linguagem. O que significa isso? Quando eu vou explicar uma determinada linguagem, utilizando ela mesma. Por exemplo, se eu vou falar de cinema, assistindo a um filme sobre cinema, falando de cinema com o próprio cinema. Então, isso é função metalinguística. Função conativa, foco do receptor, uso de verbos no imperativo. Essa função é muito comum, por exemplo, nos anúncios publicitários, né, que tem o foco no receptor, no leitor, por isso que usa ali o imperativo para apelar, né, apelativo para o leitor. E eu tenho a função emotiva, que é o foco no emissor, no eu, em quem escreve. A gente diz aqui que essa linguagem ela é subjetiva, onde o autor expressa os seus sentimentos. Um exemplo disso são os poemas, as poesias, em que o autor realmente expressa ali o que ele sente. Vamos continuar? Na terceira atividade. Como também é exagero saber o que quer dizer escardinchar. Já estou mais perto dos 50 que dos 40. Vivo de meu trabalho, quase sempre honrado. Gozo de boa saúde e estou até gordo demais, pensando em meter um regime no organismo. E nunca soube o que fosse escardinchar. Espero que nunca na minha vida tenha escardinchado ninguém. Lembrando que escardinchar aqui significa zombar, né? Aí vocês adaptem ao contexto. Se o fiz, mereço desculpas, pois nunca tive essa intenção. Então perceba esse trecho aqui, ó. Qual a função de linguagem predominante? O que ele usa aqui, né? A função referencial, a função fática, a função metalinguística, a função conativa, a função emotiva. Qual dessas funções aqui, né, que tem o foco no próprio autor, qual delas que ele utiliza? E justifiquem o uso dessa linguagem. Então, você vai colocar que tipo de função que ele usou nesse trecho e vai justificar por que ele usou essa função. Eu volto já já explicando aqui e comentando essa questão com vocês.
Então, alunos, perceberam que tipo de linguagem, de função de linguagem o autor utilizou aqui? Veja bem os pontos que estão em destaque, em vermelho ali, né? Como também é exagero saber o que quer dizer escardinchar, já estou mais perto dos 50 do que dos 40, vivo de meu trabalho, aqui negócio de boa saúde, estou até gordo demais, pensando em meter o regime no organismo e nunca soube o que fosse escardinchar. Espero que nunca na minha vida tenha escardinchado ninguém. Se o fiz, mereço desculpas, pois nunca tive essa intenção. Perceba que ele usa a primeira pessoa, subjetivo, ele está falando dele mesmo, dele próprio. Então, a linguagem predominante é emotiva, porque está centrada no locutor, no autor, falando dele próprio. E expressa desejos e sentimentos do locutor. Então, para quem colocou a função emotiva ali, certinho. Vamos continuando a leitura. Vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono, mas não o feminino de cupim. Morrerei sem saber isso. E o pior é que não quero saber. Nego-me terminantemente a saber. E se o senhor é um desses cavalheiros que já sabem qual é o feminino de cupim, tenha a bondade de não me cumprimentar. Que ele faz uma questão bem irônica com o uso dessas linguagens, que ninguém conhece o significado. Releia. Vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono, mas não o feminino de cupim. Qual é o efeito de sentido produzido com o uso do conectivo destacado? Então, mas aqui, né? Ele introduz que ideia? Pensa um pouquinho que eu volto já comentando a questão aqui com vocês. Só retomando com vocês aqui, a fêmea do cupim é a arará, ok? Vamos lá então. Qual o sentido então dessa conjunção mas, né? Ela está introduzindo uma outra oração. Por se tratar de um conectivo que expressa a diversidade, ideias opostas, compreende-se que o efeito é a ideia de que o feminino de cupim não é considerado um evento que o faça perder o sono. Ele
não sabe o significado, mas também não deixa de dormir por conta disso. Por que exigir essas coisas dos candidatos aos nossos cargos públicos? Por que fazer do estudo da língua portuguesa uma série de alçapões e adivinhas, como essas histórias que uma pessoa conta para pegar as outras? O habitante do Cairo pode ser cairense, cairei, caireta, cairota ou cairiri. E a única utilidade de saber qual a palavra certa será para decifrar um problema de palavras cruzadas. Então, ele diz aqui que realmente tem algumas palavras que no dia a dia não têm, assim, maior significado. Vocês não acham que nossos funcionários públicos já gastam uma boa parte excessiva do expediente matando palavras cruzadas da última hora ou lendo o horóscopo, as histórias em quadrinhos de O Globo? No fundo, o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa. Não alguma coisa através da qual as pessoas se entendam, mas um instrumento de suplício, quer dizer, sofrimento e de opressão, que ele, o gramático, aplica sobre nós, os ignários. Ignário significa aqui pessoa que não tem conhecimento, né? Uma pessoa estúpida. Mas a mim é que não me escardincham assim. Sem mais nem menos, não sou fêmea de cupim, nem antônimo do póstumo nenhum. E sou cachoeirense de Cachoeiro, honradamente, de Cachoeiro de Itapemirim. Então, e o que aprendemos hoje através dessa crônica? Em uma narrativa, podemos encontrar diferentes funções de linguagem, como nós estudamos ali. A crônica é uma narrativa curta que apresenta fatos do cotidiano. A crônica de Rubem Braga traz uma reflexão sobre a língua portuguesa. Neste vídeo, nós falamos sobre a crônica e as funções da linguagem. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.